E traga, Senhor Jesus, restauração. Reviva, Senhor, os nossos corações, porque os dias são maus, Senhor, mas a Tua palavra nos levará e vai fazer chegar aonde o Senhor quer que nós cheguemos. Pai, fala, Senhor, não deixe que nós, meu Pai, venhamos sair daqui sem entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, usa o Teu servo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Graça e paz para a igreja. Amém. Por gentileza, abre a tua Bíblia no Evangelho de João, segundo o que nos escreveu João, capítulo 7, versículo 53. Tem algumas Bíblias que ela tem o versículo 53. Tem algumas Bíblias que ela não tem o versículo 53. Por que isso? Porque para algumas ordens ortográficas não era obrigatório esse versículo. Mas a melhor coisa é quando nós estudamos e observamos a palavra de Deus. Ela, a palavra, não tem erros. A palavra de Deus, ela se explica. Aleluia. João, capítulo 7, no seu versículo 53. Quem achou, diga amém. Diz assim: e cada um foi para a sua casa. É isso mesmo? Vou ler novamente. E cada um foi para a sua casa. Poderia sentar com a Bíblia aberta mesmo? Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Igreja do Deus vivo, tinha uma festa, houve uma festa naquele momento. E naquela festa o próprio Jesus, ele se levanta e começa a falar. E a melhor coisa é quando nós ouvimos Jesus falar, quando nós prestamos atenção naquilo que Jesus quer nos dizer. A melhor coisa, igreja, quando esse versículo fala, cada um foi para a sua casa. O nosso propósito na igreja é que quando nós líderes, quando você sai da igreja e vai para a sua casa, o nosso propósito e a nossa preocupação não é que você chegue de qualquer maneira na sua casa, é que você saia motivado daqui e você continue motivado daqui para sua casa, no dia a dia, motivado. Você sai da igreja e você fala assim, alguns falam assim: olha, eu ouvi a pregação, eu ouvi o louvor, que louvor lindo, que pregação linda, que palavra devocional maravilhosa. Deus falou comigo. A pessoa sai da igreja com a certeza que Deus falou com ela, sai da igreja motivada. Mas o que acontece depois que a pessoa sai da igreja? O que acontece da igreja, do caminho da igreja para casa? Ou o que acontece dentro de casa? Porque, aleluia, nós devemos ser motivados na igreja, sim, pelo caminho continuar motivado, chegar em casa, continuar motivado, passar de um culto para o outro motivado, passar a semana motivado. Por quê? Porque o cristão não pode andar com dúvida. Será que Deus falou comigo isso mesmo? Será realmente foi, aleluia, a voz de Deus? Será que realmente Deus quer isso na minha vida? A melhor coisa, igreja, é sair da igreja com a certeza, sair daqui com a certeza que Deus me chamou para uma grande obra, sair daqui sabendo, aleluia, que eu vou continuar pelo caminho com a grande obra, vou chegar em casa sabendo, tendo a certeza que Deus me chamou para uma grande obra. Devemos sair da igreja assim, aleluia, motivados para motivar. Porque se Deus falou comigo que eu vou conseguir, Deus também, Ele me usa para falar com você que você também vai conseguir. Jesus, Ele se levanta naquela festa e começa, aleluia, no capítulo 7, no versículo 33.
37. Por isso que eu falei para você, aleluia, sentar com a Bíblia aberta, porque no versículo 37 fala assim: e no último dia, a grande festa, o dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Você pode ir para qualquer lugar, amigo. Você pode ir para a morte, você pode, aleluia, para a balada, você pode ficar no mundo, pode vir para a igreja, mas a maior transformação é quando você vai até Jesus, aleluia, e recebe dele a água da vida. Em qualquer local, em qualquer momento, você não vai conseguir ser transformado. Nem a igreja te transforma. O que transforma eu e você é Jesus de Nazaré. Aleluia. Por que nós, pastores, por que nós líderes de igreja oramos pela tua vida? Por que nós oramos pela tua vida? Porque nós sabemos que nós não temos poder nenhum, mas nós oramos por aquele que tem poder para transformar e para curar. Porque a igreja, se eu tivesse poder, eu não precisaria de Deus. Se eu tivesse poder, se a igreja, um ser humano, tivesse algum poder para curar, não precisava de Deus, só botar a mão e curar você, só isso. Mas nós clamamos aquele que tem o poder para curar, para transformar a vida, para restaurar a vida, para restaurar uma família destruída. Deus tem poder para levantar o homem, e a Bíblia diz: Deus, ele pega o homem do lixo e faz sentar na mesa com príncipes e reis. Mas nós temos que acreditar nisso. Nós temos que acreditar na mudança, acreditar no avivamento. E eu falei na última pregação que eu preguei aqui: se o seu irmão não faz você. Se o seu irmão não dá glória é você. Aleluia. Porque é isso, porque a glória não é para o irmão, a glória não é para o pastor, a glória é para Jesus de Nazaré. Não vou mentir para a igreja, aleluia, não vou mentir. É muito bom quando nós estamos pregando toda a igreja privada. É muito bom quando nós pastores, vê todos os membros, aleluia, é muito bom, é muito gostoso. Mas nós temos que ter certeza que a glória não é para o ser humano, a glória é para o Espírito Santo de Deus. Porque nós não podemos permitir que o ego chegue em nós, porque a adoração é para Jesus. Jesus falou que Ele é fonte, Ele é água. Uma vez Jesus entrou no poço, uma mulher, ela chegou lá, começou a dar um montão de fora em Jesus e falou ainda: como você pede água, sou samaritana. Por que isso, samaritana? E ela fala, e a Bíblia fala bem claro que os samaritanos, eles não tinham uma boa convivência com os judeus. Por isso que a mulher olhou para Jesus e falou: como pode, tu sendo judeu, pede uma mulher a mim água que sou samaritana. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que na época que o muro de Israel estava sendo reconstruído no tempo de Neemias e de Esdras, nessa época o povo chamado dos samaritanos, eles queriam ajudar a reconstruir o muro. Só que tinha um povo de Israel, um povo que saiu para reconstruir, junto com, aleluia, Neemias, o muro de Jerusalém. Eles chegam e falam assim: não, somente nós, que somos o povo de Deus, só nós que podemos tocar no muro. Então eles se sentiram magoados, eles se sentiram machucados. Por quê? Porque eles também queriam ajudar a reconstruir o muro. E o povo de Israel, que também é conhecido como povo hebreu, que também é conhecido como povo judeu, que também é conhecido como povo israelita, falou: não, vocês não, porque vocês não pertencem a esse povo. Então essa briga, essa contenda continuou magoando, continuou frutificando, criando raiz ao decorrer dos anos. E a Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. Por isso que aquela mulher estava morta
magoada, e falou: como pode tudo teu falar com a mulher samaritana? Por quê? Porque tinha briga lá atrás, que ela precisava ser curada, que aquela mulher precisava ser tratada, aquela mulher precisava ser transformada, ter uma vida reconstruída com Jesus. Aí Jesus olhou para ela e falou: mulher, chama lá o teu marido. Ela olhou para Jesus e falou: não tem marido. Aí ele falou: disseste bem, porque ele tivesse 5 maridos, e o marido que você tem agora não é teu. Aí ela olha para ele e começa a dar atenção e fala: eu vejo que tu é profeta. Naquele momento ali, Jesus falou assim para ela: se tu beber essa água que Abraão cavou, que a descendência de Abraão cavou, você não vai ter sede, porque Abraão era como qualquer pessoa. Mas se você beber a água que eu lhe der, se tornará em ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Naquele momento que Jesus jogou a palavra, naquele momento ali, a raiz de Jesus cresceu na mesma hora. Porque quando ela ouviu a palavra de Jesus, na mesma hora, ela se tornou uma missionária. A Bíblia diz que na mesma hora ela saiu dali, foi lá no povo dela e voltou com a multidão e falou: aí segue Jesus, porque ele voltou para a minha vida. Segue Jesus. A Bíblia diz que ela pregou para uma multidão do povo dela, e um povo se formou, uma multidão se formou. Para quê? Para participar do poço que pertence a Jesus. Quando eu falo dessa água, não é uma água física, não é uma água líquida, mas é água espiritual. No versículo 38 fala: quem crê em mim, olha só, quem crê em mim, como diz o pastor Rodrigo, não, tá, eu acho que eu li errado, vamos lá. Quem crê em mim, como diz o presbítero Márcio, é isso mesmo? Não, eu acho que não. Quem crê em mim, como diz a pastora Zenilda? Não? Escritura? 38 fala assim: quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Aleluia. Não é crer em Jesus com achismo. Eu acho que é assim. Eu acho que tem que seguir Jesus assim. Eu acho que tem. O entendimento é desse jeito. Não. Eu tenho que crer em Jesus como diz a Escritura. Eu tenho que crer em Jesus como diz a palavra de Deus. Eu tenho que seguir Jesus como diz essa palavra aqui. Aleluia. Porque eu posso estar 50 na igreja, mas a Bíblia, ela fala a verdade. Eu posso estar 100 na igreja, mas a Bíblia fala a verdade. Eu posso estar 1 na igreja, mas a Bíblia, ela continua falando a verdade. Igreja, a Bíblia é tão poderosa, a palavra de Deus é tão forte. Se você pegar qualquer livro e colocar dentro da cadeia, não acontece nada. Mas se você pegar uma Bíblia, colocar dentro do presídio da cadeia, te garanto uma coisa: daqui a 1 ano tem uma igreja aberta lá dentro do presídio. Por quê? Porque a palavra de Deus é maior do que qualquer homem. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Aleluia. No versículo 46, 7:46 fala assim: responderam, aleluia, responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Por quê? Porque Jesus, ele falava não para zombar. Jesus não falava para pisar em ninguém. Jesus falava
falava com autoridade. Como alguém falou assim como ele? Ninguém. Sim, porque Jesus falava de um jeito diferente. Jesus falava com amor. Jesus falava, aleluia, com o coração. Quando ele falava assim, aleluia, ó irmão, você vai se levantar. Ele falava assim, dá dor para fora, você vai se levantar. Aí quando vê as costas, você vai se levantar, ela vai continuar caindo ali, vai continuar só se não. Jesus falava da boca para fora, Jesus falava com o coração, mas quando o Todo-Poderoso Jesus, quando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se deparou com um montão de religiosos, quando ele se deparou, aleluia, com os fariseus, aleluia, quando ele se deparou com os saduceus, ele falou para os discípulos assim, tá vendo esse povo aí? Esse povo adora a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Sabe aonde aconteceu isso? Uma das primeiras maçonarias abertas. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Se quiser ler em casa, pode ler. Só marcar aí, já marcado. Deixa na mão, com a caneta na mão. Tira foto no celular. Eu falei sobre isso aqui na escola dominical. Se você quer aprender, foi falado sobre vários assuntos na escola dominical hoje. Amém? Até sobre o uso do costume da igreja. Venha aprender na escola dominical, que é aqui que você aprende. Olha que coisa tremenda, Ezequiel capítulo 8. A Bíblia fala que tinha um povo religioso, sacerdotes que eram para adorar a Deus. E Deus falou assim: Ezequiel, cava na parede, Ezequiel, cava na parede. E Ezequiel cavou na parede. Era profecia. Tinha um buraco na parede. Ezequiel, o que você vê, Ezequiel? Eu vejo uma porta atrás da parede. Abre a porta, Ezequiel. Quando o profeta Ezequiel abre a porta, tinha ali répteis, quadrúpedes, um montão, aleluia, de desenhos de imundícia. Aí Deus falou: tá vendo, Ezequiel, o que esses líderes religiosos estão fazendo? Na frente do povo é uma coisa, mas estão adorando imundícia atrás do altar. Estão adorando imundícia atrás da parede. Essa parede quer dizer ocultismo. Essa parede quer dizer ninguém pode ver, mas atrás da parede Deus encerra tudo. Na frente do povo, aleluia. Na frente do povo, aleluia. Na frente do povo, eu quero te adorar, Deus, na frente do povo. Mas atrás do povo, os próprios religiosos estavam cometendo a imundícia, estavam adorando outro Deus. Mas Ezequiel capítulo 8 vai falar: ainda que me gritem aos ouvidos, eu não os ouvirei. Ainda que me gritem, ainda que me olhem, porque eu não os ouvirei. Ezequiel capítulo 8. E Jesus, aleluia, igreja, ele veio trazer uma palavra tremenda, aleluia. E ele continua falando no versículo 50, Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Será que nós temos o conhecimento do que fazemos? Será que nós temos o conhecimento? Ou estamos fazendo igual Salomão, começando uma grande obra com amor e terminando na carne? Está errado. Salomão começou no espírito e terminou na carne. Paulo em Gálatas 3 fala que o povo da igreja lá naquela época começou no espírito e terminou na carne. Mas Jesus nos mostra, aleluia, pela vida de Nicodemos aqui, que nós precisamos ter o conhecimento. O que nós estamos fazendo é tudo
com Jesus que nós devemos começar. É com Jesus que nós devemos, aleluia, nos encher. Ciência de Jesus, igreja. Ciência de Jesus. Quantas vezes, igreja, eu cheguei no centro, sentei na cadeira e não senti nada. Senti um culto frio. Quantas vezes senti um culto gelado. Sentei na cadeira e não sentia nada. E eu falava assim, que igreja fria. E eu falava que igreja que ninguém faz nada. Eu falava assim em outras igrejas. Só que eu, lendo a Bíblia, comecei a ter conhecimento da palavra, comecei a ter conhecimento de Jesus. Jesus começou a falar comigo. Jesus começou a me revelar coisas na palavra dele. E ele começou a falar: quem está frio? É a igreja ou é você? Santo Deus, aleluia. Quem não sentiu nada? A igreja ou você? Porque no meio de uma multidão que Jesus pregou aqui, no João capítulo 7, igreja, tinha uns que acreditavam em Jesus, tinha outros que não acreditavam em Jesus, e tinha um terceiro grupo que eles estavam ali em dúvida. Tinha uns no meio da multidão, igreja, que eles estavam ali recebendo tudo que Jesus falava, tudo que Jesus falava, mas tinha um povo que começou a falar mal de Jesus. Por quê? Porque eles se sentiam gelados. Como você se gelado, continua fecha seus olhos na hora e começa a glória, 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 glória. Liga com a ligação do culto e na sua boca assim, glória, 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 glória. Deus, eu não quero sair daqui gelado. Jesus, eu não quero sair daqui gelado não, Senhor. Porque aonde Jesus está, não tem gelo. Aonde Jesus está, tem fogo do Espírito Santo. Não importa se ainda pula no poder ou pula no poder. Não importa se ainda bate palma ou se não bate palma. Se é pentecostal ou se não é pentecostal, se é tradicional, não importa. Se Jesus está presente, tem fogo do Espírito Santo de Deus. Versículo 52 fala assim: e respondeu eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Olha que você lembra. Só você examinar, que vai ver que de Galfo Roxo nenhum profeta surgiu. Vai ver que em Galfo Roxo, no Chavante, nenhum profeta surgiu. Aí você se levanta com o poder de Deus e fala: não me interessa se surgiu ou não surgiu, mas eu vim de Galfo Roxo, eu vim do Chavante, porque ele é por mais que ninguém surgiu lá. Jesus surgiu na minha vida. Jesus que fala, igreja. Jesus que fala. Aleluia. Como igreja, eu estava quase entrando no candomblé. Aleluia, meus ex-cunhados. Eles começaram a me ensinar a tocar tabaco. Meus ex-cunhados começaram a me ensinar: ó, toca na parede. E eu ficava ali com eles, ali na parede, tocando. Meus ex-cunhados, eu pequenininho ali, de criança, e eu comecei a absorver aquilo. Até que um dia, Papai do Céu me levou lá para a Vargem Pequena, em Jacarepaguá. Eu conheci uma jovem, um grupo da igreja, e essa jovem desse grupo, na época, começou a me levar na igreja batista tradicional. Domingo de manhã, eu só ia para comer. Tinha um café da manhã abençoado, igreja. Eu só ia para comer. Tradicional, falando estranha,
não batia palma, uma igreja imensa. Igreja, e aí eu comecei a ir. Toda vez que eu ia, o professor da escola dominical não ia, mas tinha o café da manhã, que para mim na época, que maravilha, café da manhã. Aí depois queriam me levar para me batizar uma outra pessoa lá em Vaz Pequeno, uma senhora, para me ser batizada na igreja católica. Aí eu fiquei naquela, ou igreja evangélica, ou igreja católica. Para mim era tudo normal. Já para terminar, falta 8 minutos ali ainda. E aí, Deus me trouxe para o rosto novamente, para me morar na minha mãe novamente na época. Até que uma moça chamada Narli, ela já dorme no Senhor, foi minha auxiliadora e ela falou assim: você quer ir na igreja comigo um domingo? Eu fui na Assembleia de Deus em Vila Piano em 1999, e eu lá fui na igreja, participei do culto, e eu ia muito na Universal também, e numa outra igreja que tinha um pula-pula na época, só que eu não sabia a diferença. Por quê? Porque eu ia na Universal. Deus abençoe, eu passei na Universal, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu já fui na igreja mundial também, que é o mesmo ritmo. E eu via lá, sessão de Israel. Pessoal manifestando de um lado, pulando para o outro. Aí eu fui numa outra igreja, todo mundo. Novo convertido, não tinha o conhecimento da palavra, porque hoje eu entendo quando a pessoa está sendo usada pelo diabo, ou quando a pessoa está no Espírito Santo, se chama discernimento de espírito. Na época, tinha uma mulher rodando na minha frente assim, eu preparei minha mão assim, e eu olhei para aquela mulher, e eu ia no fogo naquela mulher, e eu pensei que estava no demônio. Vi uma obreira falou assim: se você tocar em alguém aqui, eu vou te pegar pelo seu braço e vou te colocar para fora, porque isso não é diabo, isso aí é o Espírito Santo. Não fiz nada, né? Fiquei gelado, com medo da obreira Nelly, da Igreja Batista de Busca do Poder, era da igreja pequenininha. Eu não entendia, mas eu aí no outro domingo voltei para a Assembleia de Deus campeão. Essa dona Darli, como falei, já dorme no Senhor, ela falou: quer receber Jesus como Salvador? Jesus me tirou de toda a imundícia, e eu recebi Jesus. 4 de abril de 1999, eu fui batizado na Assembleia de Deus em Vila Piano Batistério, pelo pastor Cláudio de Souza Filho, porque Jesus me tirou da imundícia e falou: você não pertence a esse mundo, você me pertence. E eu pude, igreja, participar, aleluia, a água da vida que é Jesus de Nazaré. Então, igreja, sai dessa noite aqui assim, sai motivado, vai para casa motivado, vai para o churrascaria, não sei como você vai, motivado, vai para casa motivado, independente do que aconteça na sua casa, independente, não sei o que vai acontecer na sua casa ou pelo caminho, não sei se eu quero falar no seu ouvido, mas independente do que aconteça daqui para a tua casa ou na tua casa na semana, continue, aleluia, buscando Jesus de Nazaré. Não sai daqui e chega lá fora, com dúvida não, igreja. Chega lá fora sabendo que quem comprou você com alto preço foi Jesus de Nazaré. Aleluia! E quando Jesus, igreja, acabou essa palavra, nós lemos aqui o versículo: e todos foram para a sua casa, mas não foram para casa vazios, foram cheios da água do Espírito.